Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Spook Click BR Explica. Se você ouviu o nosso podcast, você já sabe do que a gente vai falar aqui, porque no podcast a gente disse que faria um próximo episódio falando mais sobre o No Pun Intended, e é isso que eu vim fazer aqui. Então, se você não sabe o que é No Pun Intended, se você não sabe o que está acontecendo, vai ouvir o nosso podcast que a gente lançou semana passada. E se você quer saber mais sobre o No Pun Intended, que é o álbum solo do Tyler, que ele fez antes de existir 21 Pilots. Então, continua assistindo aqui esse vídeo que você vai gostar. Bom, o No Pun Intended, ele foi lançado alguns anos antes do Self-Titled ser lançado. O Tyler fez esse álbum totalmente sozinho, escreveu, cantou, gravou, produziu, tudo sozinho no porão da casa dele. E ele fez esse álbum em 2007, 2008, quando ele ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Esse álbum, ele é muito complicado de você ter acesso, por alguns motivos. O primeiro é que esse álbum ele esteve disponível até 2015 só na internet, na conta do Pure Volume do Tyler. Depois eu acho que ele tirou do ar. E depois porque o Tyler nunca lançou oficialmente esse álbum. O que ele fez foi distribuir cópias físicas do No Pun Intended para membros da família dele, amigos e pessoas que compareciam aos shows do 21 Pilots na época. Então, pouquíssimas pessoas têm esse álbum hoje em dia. Tyler nunca imaginou que o álbum solo que ele fez, sem pretensão nenhuma, viraria uma relíquia hoje em dia, não é mesmo? Alguns problemas. O primeiro é que, por algum motivo, que ninguém nunca vai entender, essas cópias que o Tyler entregou para as pessoas, elas não eram iguais. Tipo, algumas cópias tinham a tracklist completa do álbum, mas muitas delas não tinham, elas tinham só, sei lá, metade das músicas, por algum motivo que ninguém sabe. Então, o que aconteceu? As pessoas depois, então o Pilots começou a ficar famosinho, começaram a ir disponibilizando essas cópias na internet, mas cada cópia tinha uma quantidade diferente de músicas, ou mesmo músicas diferentes nelas. E aí virou uma confusão desgraçada, ninguém sabia mais qual cópia que era certa, quais músicas que realmente tinham lá, quantas músicas realmente tinha lá. E então parte da confusão, da divergência de informações que a gente tem hoje em dia sobre o No Pun Intended é por causa disso, é tudo culpa do Tyler, obviamente. Pra vocês terem noção do caos que esse álbum, a gente encontrou um site cuja tracklist, na tracklist eles listavam I'm a Goner, Trees e uma música chamada Chords ou Words. Mas o que acontece? Essa suposta versão de Goner chamada I'm a Goner, ela não existe. É fake news. Porque existe sim uma versão de Goner anterior à do Blurryface, é uma versão de 2012 que os meninos lançaram no canal do YouTube deles, se chama Goner mesmo, é como se fosse uma demo de Goner. Só que essa suposta versão do No Pun Intended, que se chama I'm a Goner, aparentemente ela é igualzinha a essa demo de Goner. Ou seja, elas são a mesma música e as pessoas inventaram que existia no No Pun Intended já uma versão de Goner. Não existe, é mentira. A mesma coisa com Trees. A primeira versão de Trees é do Original at Best, aquela lá que tem um monte de autotune que é horrível. Não existia Trees antes disso. Então, não tem Trees no No Pun Intended. E essa música aqui, muito estranha, chamada Words ou Chords, aí é o problema das cópias. Em algumas cópias, reza a lenda que em algumas cópias tinha uma música chamada Words. E em outras cópias tinha uma música chamada Chords. E aí, por algum motivo, as pessoas começaram a assumir que essas duas músicas eram a mesma música com nomes diferentes. Só que, e o problema é que se você entrar nos sites de letras, se você pesquisar No Pun Intended Lyrics, primeiro que cada site vai te dar músicas diferentes que fazem parte dele. Algumas vão sempre estar lá, mas tem umas 3, 4 músicas que vão ser diferentes em cada site. E essa música, Chords, ela chega a aparecer nos sites. Mas não é exatamente uma letra que tem, são tipo 3 frases. O que eu acho que deve ter acontecido, o Chords deve ter sido um poema que o Tyler escreveu quando ele estava na escola, e ele chegou a postar, teve uma época que ele postava os poemas dele em um site aí, devem ter pegado o trecho desse poema e botado como se fosse música do No Pun Intended, porque essa música não existe, ela nunca existiu, apesar de existir letras que são atribuídas a essa música. Você está entendendo a complicação que é esse álbum? Mas enfim, nem a música Chords existe.
E nem a música Words existe. O que existe é Hear Me Now. Então essa Chords e Words aí, elas são fruto de falta de informação e de cópias diferentes que foram dadas para as pessoas. Muito obrigada, Tyler, por facilitar muito nosso trabalho. Enfim, então essas 3 músicas, elas não existem. No Pun Intended, elas nunca existiram, na verdade. Agora, dito isso, o Spooky Click BR tem uma tracklist para vocês do No Pun Intended, que a gente acredita ser a oficial. Novamente, não temos como dar 100% de certeza, porque esse álbum é bizarro. Mas é o melhor que podemos fazer. E ela parece ser bem adequada. A tracklist é 1. Blasphemy, 2. Drown, 3. Going Down, Holding the Ground, Taken by Sleep, I Want to Know, Track 7, Never Change, Prove Me Wrong, Realize That It's Gone, Hear Me Now, Just Like Yesterday, Save, Lord of Glory, Tonight, Falling To, Whisper, Taco Bell Saga, Where Did We Go? Tá? Essas são as 19 músicas do No Pun Intended. A gente não tem como dar 100% de certeza também, porque o que eu falei, esse álbum é, tipo, bizarro. Então, muito provavelmente, essas são as 19 músicas do No Pun Intended. Se vocês quiserem ouvir essas músicas, vocês vão ter que botar o nome delas no YouTube. Mas, novamente, eu realmente não sei se tem todas as músicas no YouTube, porque cada lugar fala uma coisa. Deve ter música que não é unanimidade que faz parte do No Pun Intended. Agora que a gente resolveu a questão da tracklist, a gente vai falar um pouco sobre a temática do No Pun Intended, do que se tratam as músicas, sobre o que ele vai falar. Bom, o No Pun Intended ele é basicamente um álbum que vai discutir muito a depressão do Tyler e a relação complicada que o Tyler tem com a própria fé dele. O Tyler, todo mundo deve saber disso, ele foi criado numa família muito religiosa e ele sempre foi cristão, ele foi criado para ser cristão, que pratica mesmo, vai à igreja, ele cantava na igreja, se não me engano. O fato do Tyler duvidar da fé dele, duvidar da religião dele, é uma coisa que pega bastante pra ele, porque ele tendo sido criado em um ambiente completamente voltado para a religião, completamente cristão, duvidar da fé dele, duvidar da existência de Deus, é como se ele estivesse tendo uma crise de identidade, porque ele foi criado para acreditar que isso fazia parte dele. Mas a partir do momento que ele começa a duvidar da veracidade dessas coisas, ele não tem mais tanta certeza do que ele é mesmo, né? E isso acaba sendo um dos gatilhos dele, vamos dizer assim. É possível que esse seja um dos gatilhos para a depressão do Tyler e afins. Muito dessa dúvida e desse questionamento do Tyler com relação a Deus e a religião, a gente pode pensar que vem da depressão dele, que é um pouco o que ele fala no No Pun Intended. Essa sensação de pedir por socorro, gritar por ajuda, precisar muito de alguém que o escute, que dê um amparo para ele, e essa ajuda nunca vir. Parece que ele tá falando com nada. Então, se Deus realmente existe, e se Deus me ama, e se eu sou filho de Deus, por que ele me ignora? Por que eu continuo sofrendo desse jeito? Cadê Deus agora que eu preciso dele? É um pouco isso. Então, tem bastante uma sensação de raiva e revolta do Tyler com relação a Deus, com relação à religião dele. Porque o Tyler sempre fez tudo para Deus, vamos dizer assim, né? E agora que ele precisa de Deus, Deus deu as costas para ele. É mais ou menos assim que o Tyler se sente, pelo menos julgando pelas letras de músicas que ele já escreveu. E também aquela sensação que muitas pessoas têm de vez em quando, é normal, de olhar para o mundo, ver um monte de coisa ruim acontecendo e pensar, nossa, mas se Deus existe, cadê ele agora? Por que ele não tá ajudando essas pessoas? Por que ele não tá cuidando da gente do jeito que ele deveria? Todas essas coisas fazem o Tyler questionar um pouco a existência de Deus e a própria fé dele. Tem momentos que ele não sabe mais se ele acredita, se ele não acredita no que ele acredita, no que ele deveria acreditar, enfim. E isso acaba desencadeando uma crise de identidade nele também, a gente pode pensar assim. E essa questão de Deus, religião, fé, é um tema bem recorrente no trabalho do 21 Pilots. Várias músicas, não só do No Pun Intended, se a gente pegar o Self-Titled e o Original at Best também, várias músicas soam como se Tyler estivesse tendo uma conversa com Deus. Em algumas dessas músicas é uma conversa
boa, é uma conversa tranquila, é uma conversa de amor, agradecendo, mas em muitas delas é uma conversa de protesto, praticamente, do Tyler implorando para Deus mandar algum sinal para ele, ou fazer alguma coisa, e nada vir em troca. O Tyler também, muitas vezes nas músicas, ele questiona os métodos de Deus, porque ele não concorda, para o Tyler não faz sentido, e não é uma coisa que um Deus faria. Por exemplo, uma coisa que ele fala bastante, que aparece bastante no Self-Titled também, é a questão de não poder usar o nome de Deus em vão. Que é como se Deus fosse tão poderoso que a gente não pode usar o nome dele. Mas se Deus é Deus, ele não vai se importar com ter poder. E se eu quero conversar com Deus, eu preciso poder falar o nome dele, afinal ele é meu pai. Então, o Tyler, para o Tyler isso não faz sentido, isso incomoda ele. Então ele o tempo todo questiona e alfineta Deus e pede por alguma forma de ajuda, nem que seja só para Deus escutá-lo, porque o Tyler realmente está se sentindo completamente renegado, assim, vamos dizer. No No Pun Intended, o que fica de mais forte é a questão da depressão do Tyler tomando conta dele, e no meio disso tudo, Deus não fazendo nada. Deus meio que deixando o Tyler sofrer e não escutando nada do que ele tá pedindo. Isso faz o Tyler ficar cada vez mais desesperado e cada vez mais agoniado, e a dor dele só aumenta. É isso que a gente pode extrair de mais fundamental que aparece nas letras do No Pun Intended. Na maioria das músicas, né? Claro que vamos ter exceções. Tyler vai contar um pouco sobre essa batalha interna que ele vem travando contra ele mesmo, com a depressão dele, o fato de que isso tem consumido ele demais, tem exaurido ele, e ele não aguenta mais. Então ele tá pedindo ou por alguma ajuda ou alguma demonstração de que tem alguém aí que se importa, alguém que pode me ajudar, ou para que Deus finalmente o salve. E esse salvar seria a morte. Né? Essa questão com a morte, ela aparece bastante no No Pun Intended, e é uma questão bem complicada também. O Tyler, ele também menciona em algumas músicas o fato de que ele sente como se Deus quisesse que ele fosse outra pessoa, ou Deus enxergasse outra pessoa no Tyler, porque essa é a única explicação para Deus meio que ignorar os pedidos do Tyler. É como se Deus olhasse pro Tyler e visse uma pessoa perfeitamente normal que não tá sofrendo nada, e meio que se cegasse pro que realmente tá acontecendo. E, ao mesmo tempo, é como se o Tyler sentisse que Deus quer que ele seja uma pessoa saudável. Ele enxerga uma pessoa saudável e normal quando olha pro Tyler. Só que o Tyler sente que ele não é essa pessoa. Então tem uma divergência aí, um conflito de identidades aí. Tipo, eu sou quem eu sou, ou eu devo ser quem Deus quer que eu queira ser? E quem é essa pessoa? E eu não tenho capacidade para ser essa pessoa. E aí entra uma questão muito delicada, que existem vários boatos no Clique, boatos muito bem fundamentados, inclusive nas letras das músicas que o Tyler escreve, de que ele já pensou em suicídio ou mesmo já tentou se matar. E essa é uma questão muito delicada de qualquer jeito, mas é mais delicada ainda se você cresceu em uma família completamente religiosa e você sempre foi criado para ser muito religioso, porque, segundo a religião católica, o suicídio é um pecado. Parênteses. Se eu falar alguma merda aqui sobre religião e etc., me desculpem, eu não tenho muito conhecimento nesse meio, não estou falando nada para ofender ninguém. Mas, enfim, é baseado nas coisas que a gente leu aqui. E é isso. Desculpa se alguém se sentiu ofendido ou se eu falar alguma merda. É isso. O Tyler sente como se ele precisasse ser outra pessoa perante Deus, porque ele não pode ser uma pessoa que pensa em suicídio ou que tentou se matar. Porque se ele for essa pessoa, ele sente como se Deus estivesse julgando ele e, de certa forma, renegando ele. E isso é muito pesado para ele. E isso dá mais vontade ainda dele desistir, vamos dizer assim. E talvez isso explique, na cabeça do Tyler, por que Deus não atende os pedidos dele. Mas na cabeça do Tyler também, se o negócio tá tão sério, não seria mais fácil Deus enviar qualquer tipo de ajuda para acabar logo com a dor dele? Então essas coisas, elas podem ser algumas das questões que estavam passando pela cabeça do Tyler quando ele fez o No Pun Intended. Se a gente analisar as letras das músicas, a gente pode chegar em conclusões desse tipo.
Claro que eu não tô falando 100% que foi isso que o Tyler pensou, porque não tem como a gente saber. Mas aí é análise, né? Análise, é o conceito. E, enfim, não tô dando nada do que eu tô falando aqui como 100% de certeza, mas vocês podem ver as letras das músicas e tirarem suas próprias conclusões. E aí toda essa questão de ser uma pessoa que ser uma pessoa suicida e ao mesmo tempo ser uma pessoa que acredita em Deus e pratica a religião, como é que não tem, tecnicamente é muito contraditório isso, e isso pesa muito pro Tyler. E essa é uma das coisas que faz ele questionar e duvidar de Deus, porque ele não concorda com esses métodos e esse fato de tipo, ser considerado pecado, e ele não sabe muito bem aonde que ele se encaixa no meio disso. Então tudo isso acaba sendo muito difícil para ele lidar. E aí a gente vai ter muitas músicas do No Pun Intended, tipo Save e Drown, que soam muito como um grito por socorro, um pedido de ajuda, um pedido de que alguém escute ele, no caso Deus, né? O Tyler, basicamente, nessas músicas, ele vai contar um pouco sobre a batalha que ele tá travando contra ele mesmo, como isso tem consumido ele, como ele tá exausto e ele não aguenta mais viver desse jeito. E aí ele pede que Deus o salve, e essa salvação seria a morte. E com tudo isso a gente pode concluir que o No Pun Intended é um álbum bem pesado e bem sombrio, então talvez não seja para todo mundo. Ele não é um álbum tranquilinho assim de escutar, mas aí fica a critério de vocês se querem mergulhar nesse mundo ou não. Agora falando um pouco mais sobre as músicas, Save é uma música interessante porque ela soa bastante como uma conversa entre Tyler e Deus, mas essa conversa, ela é diferente de toda a postura que o Tyler adotou ao longo do álbum, porque não é uma postura revoltada que o Tyler tem, pelo contrário, ele é uma postura de vergonha e de perdão. O Tyler se mostra arrependido pela postura anterior dele, e aí pode ser a postura anterior de negar a Deus, de rejeitar a Deus, de duvidar da fé, ou mesmo de ter pensado em suicídio ou ter tentado se matar. E ele reconhece o amor de Deus nessa música e pede para ser salvo, porque ele não aguenta mais viver desse jeito. Tem outras músicas que elas vão focar menos na questão religiosa e mais na questão da saúde mental do Tyler, que tava uma merda na época. Então essas músicas vão falar muito da depressão, de outras questões também. Por exemplo, o Tyler tem insônia, tem boatos de que ele tem paralisia do sono. Tudo isso são... tudo isso são... como que é o nome disso? Porra! Tudo isso podem ser vistos como sintomas da depressão, manifestações da depressão do Tyler. Em algumas músicas ele vai abordar essas questões também delicadas. E essas músicas são Hole in the Ground, Taken by Sleep e Just Like Yesterday. Aí a gente tem Never Change também, que é uma música bem interessante, porque nessa música o Tyler deixa bem clara a relação antagônica dele com a religião. Então, em algum momento ele tá falando que ele acredita e que ele sempre acreditou e que, sei lá, eu amo Deus e etc. E depois ele começa a duvidar disso. Ele fala, não, mas olha, veja só, isso não faz sentido e você nunca demonstrou que existe, então como que eu devo acreditar que você existe? Então fica bem clara essa dificuldade que o Tyler tem com essa questão na música Never Change. Prove Me Wrong é uma música bem diferente das outras, porque é uma música que vai abordar a percepção do Tyler sobre o amor. É aquela famosa música em que o Tyler fala que ele acredita no amor, mas ele não acredita que o amor é pra ele. E essa música ficou meio famosa no fandom nos últimos anos, porque, né, aí o Tyler casou e teve uma filhinha agora, então ele mesmo meio que se provou o contrário. E aí é muito bom ver que ele, né, viveu o suficiente para poder perceber que sim, o amor é pra ele, né? Momento fofo. Tudo isso são manifestações da saúde mental comprometida do Tyler. É basicamente o eixo do No Pun Intended. A exceção de tudo isso que eu falei até agora é Taco Bell Saga, que é uma música que não há explicações para essa música. É a música mais estranha que eu já ouvi na minha vida. O Tyler é bizarro. É literalmente uma música que ele fez sobre o Taco Bell. E no meio da música ele começa a fazer paródias de várias outras músicas, tipo Hallelujah ou Yeah, do Usher. É muito estranha essa música. E realmente não tem explicação, ninguém sabe o que estava passando pela cabeça do Tyler quando ele fez essa música. Talvez ele quisesse descontrair, porque o resto do álbum é extremamente pesado, e essa música é,
Tipo, não faz sentido. E ele nunca falou muito sobre isso também. Ele só falou que ele ama muito Taco Bell e por que não fazer uma música sobre o Taco Bell. E é isso. Apesar do No Pun Intended ser essa complicação muito louca, vários temas complexos abordados, divergência de informações, várias cópias diferentes espalhadas, um álbum que nunca foi lançado formalmente, muito difícil de saber qualquer coisa a respeito dele ou de ter acesso a ele. Ele é um álbum muito importante e por vários motivos, e um deles é que a gente pode pensar que ele foi usado como base para trabalhos futuros do 21 Pilots, porque as letras, muitas letras do No Pun Intended, o Tyler reaproveitou e colocou em outras músicas do 21 Pilots mesmo. A primeira é Blasphemy. O começo de Blasphemy é o final de Anathema, a música do Regional at Best. É o rap lá. Essa música que foi reaproveitada é Drown, e ela um trecho de Drown aparece em Fall Away, famosa música do Self-Titled, e é interessante porque é exatamente na mesma posição da música. Esse trecho que eu tô falando, em Drown, ele é a primeira estrofe depois do segundo refrão. Em Fall Away também é a primeira estrofe depois do segundo refrão. Every time I feel selfish ambition is taking my vision, my crime is my sentence, repentance is taking commission, is taking it all on my soul, I'm screaming submission. E o Vessel também fez parte dessa brincadeira aí, a música Just Like Yesterday. A segunda parte de Ode to Sleep, o segundo rap de Ode to Sleep é um trecho de Just Like Yesterday do No Pun Intended. Mas tem uma peculiaridade sobre isso, que o Tyler não usou o verso exatamente igual. O final dele, em Ode to Sleep, ele é mais curto. Em Just Like Yesterday, ele diz... Em Ode to Sleep, ele termina em... A próxima estrofe de Ode to Sleep começa com I'm not free, que é exatamente o contrário de como terminou esse verso em Just Like Yesterday. Porque ele terminou Just Like Yesterday falando And it happens to be free. Então ele fez o contrário em Ode to Sleep, lançada no Vessel, primeiro no Regional at Best, anos depois. E aí abrimos espaço para análises e teorias. Por que ele mudou a letra? Por que ele fez o oposto? Provavelmente porque, sim, ele não se sentia mais daquele jeito. E aí a gente pode interpretar de diversas maneiras isso. Bom, talvez esse vídeo tenha ficado confuso, porque o No Pun Intended é confuso, mas eu espero que tenha sanado algumas curiosidades e dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado de ficar sabendo coisas que vocês não sabiam, ou talvez já sabiam, ou tinham esquecido. Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal pra gente poder fazer mais vídeos pra vocês. Escutem o nosso podcast, se você tá chegando agora no fandom. Ou, se não também, só escutem pra vocês relembrarem coisas sobre o começo da banda. O podcast também vai sair toda quarta-feira. E os vídeos aqui do Spooky Click BR Explica vão sair toda segunda-feira. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais e acompanhem nossas redes sociais, porque estaremos postando vários conteúdos diferentes pra vocês nesses próximos dias. É isso. Até o próximo vídeo.